Olá, muito boa tarde. Para você que está me assistindo aqui já no gravado, tanto no IGTV quanto no YouTube, no Facebook, nós estamos começando a nossa live de hoje, o nosso Chega de Dúvidas sobre ansiedade, com o seguinte tema: como saber se eu tenho ansiedade ou depressão? Eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra, e temos esse canal aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, por toda parte, que é o canal Chega de Medo e Ansiedade. Muito boa tarde, Isadora, Ciele, seja bem-vinda, Isadora, boa tarde. Estamos começando essa live. Se você quer participar com a gente aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Convida pessoas para participar com a gente nessa live, porque esse tema é muito importante. Algumas pessoas já sabem, né, tem um diagnóstico de depressão, tem diagnóstico de ansiedade, outras pessoas não têm o diagnóstico, elas têm os sintomas. Então, na live de hoje, boa tarde, Elber, exatamente sobre isso que nós vamos falar, né, sobre os sintomas para você ter uma noção se aquilo que você desenvolveu, que você está manifestando, é ansiedade ou é depressão? E sendo, o que você tem que fazer para lidar com isso? Boa tarde, Sandra, minha parceira de trabalho, tá aí comigo. Boa tarde, Valéria, seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos responder a essa pergunta. O Chega de Dúvidas sobre Ansiedade é uma live que nós fazemos todas as sextas, às 17h04. Neste momento, né, atualmente, com transmissão pelo Facebook, pelo Instagram, e nós respondemos perguntas que chegam para nós através das nossas mídias, né? Então a gente tem perguntas aqui pelo inbox do Face, aqui pelo Instagram, e bora lá responder essa pergunta. Bom, primeira coisa, né? Como saber se eu tenho ansiedade ou se eu tenho depressão, pelo amor de Deus? Bom, primeira coisa, é preciso você conhecer, né, semelhanças e diferenças entre essas duas situações. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, e a gente está falando, quando o assunto é transtorno de ansiedade, a gente está falando também das fobias, do transtorno de estresse pós-traumático, nós estamos falando do transtorno obsessivo compulsivo. Então são vários tipos, inclusive da depressão também, são vários tipos de situações, né, subtipos dentro do transtorno de ansiedade. Boa tarde, Ciele, boa tarde, Licor Doce Paladar. Como será o nome da pessoa que tem esse nickname? Coloca aí para mim o seu nome para eu te cumprimentar, tá bom? Vamos ver aqui quem mais está falando comigo aqui no Facebook. Boa tarde, Daniela, seja bem-vinda. Bom, então quando a gente está falando do transtorno de ansiedade e do transtorno de depressão, nós estamos falando de doença. Então é importante a gente prestar atenção nisso. E são transtornos do funcionamento mental. Por que a gente não usa sempre falar doença mental? A gente fala transtorno, porque é um conjunto de sintomas que não necessariamente a gente conhece o começo, o meio, o fim, o desenrolar desse processo. Nas doenças a gente tem as coisas de uma maneira mais catalogadas. Então, se você tem uma infecção de garganta, geralmente é de uma bactéria, tem alguns tipos de bactéria, vai se desenvolver de tal maneira, vai ter febre, vai ter dor de garganta, e aí ao final você vai tomar um antibiótico que combate aquela bactéria e você vai ficar bem. Doença, a gente conhece todo o percurso. No caso dos transtornos, nem sempre. A gente não sabe, muitas vezes, né, a não ser quando a gente trabalha com isso diretamente, como eu e a Sandra trabalhamos, muitas vezes a pessoa não sabe direito por que ela é ansiosa, ela não sabe exatamente o que fazer e não necessariamente o que ela faz dá certo, porque se ela não estiver fazendo o certo, não vai dar certo. Então, o nosso trabalho, a minha missão e da Sandra é te ajudar exatamente com isso. Conhecer a ansiedade, saber como ela funciona e o que você tem que fazer para vencê-la de uma vez por todas. Existem dois estágios daquilo que a gente chama de cura da ansiedade. O primeiro estágio é o estágio do controle dos sintomas, porque a ansiedade tem sintomas emocionais, tem sintomas físicos e que são extremamente desagradáveis. Quando a gente aprende a controlar, a gente já está no caminho, mas o controle ainda não é o resultado final. O resultado final é o desaparecimento desses sintomas de forma intensa e frequente, como acontece no transtorno. A Ciele está dizendo, eu tenho ansiedade, estou fazendo tratamento, tomando paroxetina e estou indo na psicóloga, mas eu ainda não estou confiante com ela. Sim, confiar no profissional faz toda a diferença, né, Ciele?
a gente sempre recomenda que se procurem profissionais que são especialistas em tratamentos para ansiedade. Deixa eu ver o que mais falaram aqui para mim. Boa tarde, Suzete, seja bem-vinda. Obrigada por compartilhar a nossa live. Boa tarde, Vera Sena, seja bem-vinda também. Então, quando a gente está falando de ansiedade e de depressão, estamos falando de um transtorno do funcionamento mental, são doenças. Então, ó, vamos lá, pessoal. Não é falta de força de vontade, não é falta de Deus, não é frescura da pessoa, né? Como alguns desentendidos gostam de fazer parecer. Ah, você tá aí deitado, levanta o sol tá quente lá fora, vai caminhar, larga a mão de preguiça, ou para com isso é frescura, vai trabalhar, arruma alguma coisa para fazer, que você vai ficar ocupado e vai parar de se sentir assim. Horrível isso é um preconceito, né? É um estado de desinformação total. Ansiedade, transtorno ansioso e depressão são transtornos do funcionamento mental, comumente chamados de doenças do funcionamento mental. E sendo doença, né, os dois sendo doenças, precisa de tratamento e dependendo da intensidade, do quanto os sintomas estão atrapalhando a vida da pessoa e ela ainda não aprendeu técnicas naturais de controle desses sintomas, em alguns momentos ela vai precisar de medicação. Vai ter que tomar algum remédio para diminuir esse trabalho dos sintomas. Os sintomas eles vão tirando você do eixo, vão atrapalhando sua vida, você perde trabalho, perde relacionamento, fica limitado, não consegue avançar na vida. E quando isso está muito grave, muito intenso, muito frequente, em alguns casos a medicação vai precisar ser aplicada. Se você procurar um psiquiatra e contar a sua história para ele, eventualmente ele vai te dar um medicamento para você tomar. A Ciele está dizendo, eu queria saber porque eu não consigo comer. Então, a ansiedade, ela tem uma atuação muito direta sobre a alimentação. E a gente costuma encontrar as duas situações. Pessoas que quando estão muito ansiosas, o que elas fazem? Boca nervosa, não param de comer, né? Tudo que vê pela frente quer comer com uma intenção, talvez até meio inconsciente, de acalmar aquele mal-estar que ela está sentindo. Então, algumas pessoas ganham muito peso quando estão ansiosas, mas tem o contrário também. Algumas pessoas têm uma sensação que fecha a garganta, elas não conseguem comer nada, tá? Chega a hora de comer, eu começo a passar mal e eu faço a respiração abdominal e melhora. Ótimo, muito bem, Ciele, tá no caminho certo, tá usando uma técnica natural de controle da crise de ansiedade, que é o que eu e a Sandra ensinamos o tempo inteiro, tá? A Valéria tá dizendo, a irmã dela disse que é frescura dela, né, Valéria? Pois é, falta de informação, tá? Mostra os nossos vídeos para ela. É uma desinformação que leva a pessoa a acreditar que ansiedade e depressão são frescura. Francisca, boa tarde, seja bem-vinda. Como é que a gente tem certeza se a gente tem ansiedade ou depressão? A gente precisa de diagnóstico, tá? Precisa de uma consulta a um profissional. Pode ser um médico, psiquiatra de preferência, psicólogos e terapeutas, que são profissionais da área da saúde. Essas pessoas estão habilitadas, elas têm informações suficientes para te dizer se o que você tem é uma coisa ou outra. Ou daqui a pouco a gente vai ver as duas coisas juntas. Boa tarde, Mona Lisa. Seja bem-vinda. Deixa eu ver o que mais temos aqui. A Valéria está dizendo que mostrou o corpo dela para a irmã e viu que tem mais cortes do que carne no açougue. Então, Valéria, os quadros de depressão, alguns outros transtornos fazem com que a pessoa, levam a pessoa a fazer automutilação. Terapia, precisa ir para terapia para resolver isso, né? As causas disso, o que está na base disso. Bom, eu disse então que o diagnóstico precisa ser feito por profissionais da área da saúde. E quais são esses profissionais? Como é que é feito o diagnóstico, né? Geralmente ele é baseado no relato, né? Você conta para o profissional que você está indo buscar como você tem se sentido, então você vai falar dos seus sintomas. E nós temos sintomas emocionais e sintomas físicos na ansiedade e na depressão também, a gente vai falar disso já já. E esses sintomas são observados pelo médico. O tempo que você já está tendo isso é importante. Então, se você fica ansiosa ou deprimida algumas vezes, isso passa rápido,
não necessariamente você tem um transtorno. Agora, é constante, já faz mais de 6 meses que você está se sentindo assim, você não consegue melhorar sozinha, está fazendo uma série de coisas e não está dando certo, então ele vai te dar o diagnóstico. Ele quer saber também do teu histórico de vida, teu estilo de vida, porque tudo isso faz diferença, gente. Os profissionais da área da saúde sempre recomendam, eu e a Sandra recomendamos isso praticamente em todas as lives. Se cuida, cuida da sua noite de sono, trabalha a higiene do sono, pratique exercício físico, faça boas leituras, tenha hábitos saudáveis, porque isso interfere no seu estado emocional e pode te levar a desenvolver um transtorno. E se você já desenvolveu o transtorno, esse realinhamento para um estilo de vida saudável vai te ajudar no combate, no tratamento, para você encontrar a cura do seu transtorno, tá bom? Então isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais falaram comigo aqui. Essa live ela não é tão interativa como a da terça, mas a gente vai respondendo aqui, né? Boa tarde, Renata, seja bem-vinda. Boa tarde, Andressa também, que chegou com a gente aqui pelo Instagram. Então, nessa live de hoje, a gente não tem a pretensão, obviamente, de diagnosticar você, se você tem ansiedade ou se você tem depressão. Não é essa a ideia, até porque isso seria praticamente impossível. Nós não estamos numa interação nesse nível. Nessa live, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar para você quais são os sintomas em comum de uma e da outra, né? Quais são os sintomas que estão presentes na ansiedade e na depressão e quais são os sintomas que são diferentes. Então você vai aí ouvindo o que eu vou falando sobre os sintomas e vai percebendo, bom, eu tenho isso, não, isso eu não tenho, isso aí raramente, para você ter uma noção. E descobrir também se de repente você tem o transtorno e ainda não foi atrás de ajuda. Então a ideia é que você ouça e vá buscar ajuda a partir das conclusões que você tirar. Não temos a pretensão nessa live de diagnosticar ninguém, até porque não é esse o objetivo da live, é muito mais esclarecimento. Boa tarde, Eliane, boa tarde, Rose, seja bem-vinda, sejam bem-vindas, né? Então bora lá. Quais são os sintomas comuns? A pessoa apresenta isso tanto na ansiedade quanto na depressão. Pensamentos negativos, tanto o ansioso quanto o depressivo pensa negativo. O depressivo geralmente olha para o passado, se arrepende, acha que não deveria ter feito desse jeito, lamenta. E o ansioso olha para o futuro. Também tem pensamentos negativos sobre o futuro, o que faz com que ele desenvolva medo. E lá na depressão, tristeza, pelo que já foi, pelo que era bom, pelo que não era, pelo que falou e não deveria ter falado, e por aí vai. Outra coisa que está presente nos dois transtornos, irritabilidade. Né? O ansioso, ele é acelerado, ele é agitado, ele não tem paciência, ele não tem paciência com ele mesmo, ele tem dificuldade de realizar as coisas e isso o torna irritado, irritável, né? Irritadiço, como a gente costuma dizer. Na depressão, esse baixo astral relacionado à vida, essa sensação de desesperança, tudo isso também traz uma irritabilidade, um inconformismo, sentimentos de injustiça. Então isso já pertence tanto à depressão e à ansiedade. Vejam que por motivos diferentes, mas os sintomas são muito parecidos. Outra coisa, cansaço. Lógico, o ansioso pela agitação, fica cansado. O deprimido, o depressivo, né, o que está no estado depressivo, que tem depressão, geralmente ele tem um cansaço porque ele gasta uma energia mental danada sofrendo, né, com o inconformismo, com um sentimento de injustiça, pensando no passado. Então ambos gastam muita energia, principalmente mental, e daí vem uma sensação de cansaço muito grande. Vocês que estão aqui no Instagram, use esse aviãozinho que a gente tem aí embaixo, parece uma asa delta assim, para convidar pessoas para participarem dessa live, porque ela é muito interessante. Aqui no Facebook também dá para convidar, viu, gente? Aqui a Renata está agradecendo, obrigada a você pela sua audiência. Boa tarde, Silmara, seja bem-vinda. Convida aí a galera. Uma outra coisa que está presente nos dois transtornos, o sentimento de desespero, né? Que é aquela coisa, o ansioso desesperado pelo futuro, porque o futuro tá vindo e ele acha que vai acontecer uma coisa horrível e ele entra realmente em pânico, como a gente costuma dizer. Não necessariamente que ele tem uma síndrome do pânico, mas ele fica desesperado. Quem tem depressão, ela se desespera pelas coisas que já aconteceram
e ele sabe no fundo que não podem ser mudadas, então dá desespero também. Que mais? Não conseguir ter prazer com as coisas simples da vida, com o dia a dia, não consegue ficar alegre. O ansioso porque está lá na frente, então ele está com medo do que vai acontecer. E aqui pode estar acontecendo uma coisa super legal, mas ele não consegue curtir, ele não tem prazer porque ele não está no presente. O depressivo, idem, só que ele não está para frente, ele está para trás, ele está no passado, sofrendo com as coisas do passado. Não sobra energia para ter prazer no presente, tá? Então, também a mesma sensação, né? Desespero e não conseguir ter prazer e nem ficar feliz com o momento presente. Então, vamos lá. Boa tarde, professora Elaine Moraes, seja bem-vinda. Boa tarde, Toshi, seja bem-vinda também. Deixa eu ver o que estão falando comigo aqui no Face. A Valéria está dizendo, eu estou cansada, sim, mas é de viver. Então, Valéria, muito provavelmente você se encaixa mais num perfil de depressão. Eu vou falar disso já já, da questão de cansada de viver, né? Qual que é o Insta nosso? É o mesmo, tá? Ele tem o mesmo nome do Facebook. Aliás, no Facebook é Inês e Sandra Chega de Medo e Ansiedade. O Instagram, @Chega de Medo e Ansiedade, tá bom? Tô falando com a Renata aqui do Facebook. Bora lá, gente. Outra coisa que é comum aos ansiosos e aos depressivos: evitação de pessoas, locais e situações. O ansioso, ele tem medo de encontrar pessoas, tem medo do julgamento das pessoas, tem medo de ter uma crise. Se ele já teve, tem medo que a crise aconteça de novo e ele fique numa situação que ele não consegue se virar. Então ele começa a se isolar. E o deprimido? Não tem vontade, não tem ânimo de sair de casa, não tem vontade de estar com as pessoas. Então, ambos, ansiosos e deprimidos, tendem a ficar isolados, ao isolamento, ao auto-isolamento, tá bom? Bom, e o que tem de diferença? Agora aqui que eu quero falar com você, Valéria. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Pessoal, compartilha a live, chama a gente aí para essa live, vamos encher essa live aí. Sintomas que são diferentes. Na ansiedade, é muito comum o medo de morrer. Nós estamos no meio de uma pandemia e tem essa questão do coronavírus, de você eventualmente pegar o coronavírus, ficar doente, parar num respirador. Muitas pessoas já morreram por causa da pandemia, né, do coronavírus. Na verdade, as pessoas não morrem por causa da pandemia. Elas morrem da Covid-19, que é a doença causada pelo vírus coronavírus. Então, as pessoas que são ansiosas estão sofrendo sobremaneira, porque elas têm medo de contrair o vírus, elas têm medo de morrer. Têm medo de morrer no momento de uma crise do coração, disparar, elas terem um infarto. Então, esses são os sentimentos, né, os medos de uma pessoa que tem ansiedade. Medo de enlouquecer, medo de infartar e medo de morrer. Já na ansiedade, na depressão, perdão, acontece o contrário. A falta de ânimo, a apatia, a falta de esperança da pessoa que está com depressão é tão grande que, ao contrário do ansioso, ela tem vontade de morrer. Algumas até pensam em como fazer para morrer, né? Pensam no suicídio, tem pensamentos suicidas, num caso mais avançado, mais grave de depressão. Então, na ansiedade, medo de morrer. Na depressão, vontade de morrer. Então é diferente. A Ciele está dizendo, eu estou cansada de passar mal. Hoje, quando começou uma crise, eu me assustei, pois faz 2 meses que faço tratamento. Enquanto a ansiedade não é tratada na raiz dela, Ciele, e o que eu chamo de raiz da ansiedade? A ansiedade é como uma árvore, onde tudo que nós estamos sentindo e percebendo da ansiedade corresponderia ao tronco, aos galhos e às folhas, a copa da árvore, tá? A raiz da ansiedade é como a raiz da árvore, está oculta de nós. Geralmente são experiências traumáticas que nós já tivemos na vida, muitas lá na infância, na adolescência, e que causaram impacto negativo profundo em nós e fizeram com que a gente construísse mentalmente, emocionalmente, programações negativas. A gente chama de programações mentais negativas ou simplesmente crenças negativas. Algumas pessoas fazem tratamento para ansiedade usando apenas medicação. Ajuda? Claro que ajuda. Os medicamentos, eles diminuem os sintomas,
mas medicamento não trata a ansiedade na raiz, tá? Então o tratamento que você está fazendo, ele só vai ter um efeito real, você vai conseguir vencer a ansiedade se for um tratamento que vai lá na raiz da ansiedade, tá bom? Por isso que você eventualmente ainda está recaindo, vamos dizer assim. A Renata está dizendo, sofri muito com isso, passei a nem sair para a rua com medo. Sim, é típico, né? Nos quadros de ansiedade, quando existem crises de ansiedade, a crise de ansiedade é tão apavorante, tão assustadora, que a pessoa não quer sair mais sozinha de medo, tá? É isso mesmo. A Juliana está dizendo, estava com muito desânimo, cansaço, fraqueza, dor de cabeça e náuseas, achei que era ansiedade, mas descobri uma anemia. Então, todos esses sintomas são só da anemia ou a anemia pode desenvolver uma certa ansiedade? É assim, ó, doenças que a gente tem eventualmente e nem sabe que tem, podem gerar ansiedade em nós. Por quê? Existe uma coisa chamada homeostase. O que é homeostase? Homeostase é um estado de equilíbrio, de bem-estar, que todos nós instintivamente queremos isso. Quem quer se sentir bem? Tá de boa, numa nice, que a gente brinca, né? Hoje em dia a gente usa a expressão, ficar plena, tranquila e feliz, todos nós. Então toda vez que a gente está com algum mal-estar, que está se repetindo, a gente ainda não achou o que é, isso pode gerar ansiedade na gente. Algumas doenças da tireoide, questões hormonais, opa, meu computador está com som, podem provocar também tanto ansiedade quanto depressão, que enquanto você não sabe o que é, não consegue lidar com aquilo, sim, você pode ficar ansiosa, tá bom? Vão falando aí para mim se o que eu estou respondendo tá atendendo a sua pergunta, tá bom? A Renata está dizendo que usa medicação há 3 anos e pouco. A Daniela está dizendo, por isso que eu não melhoro. E a Murani, seja bem-vinda. A minha ansiedade piora quando estou sozinho na rua, isso é normal? Provavelmente vem um sentimento de desproteção. E desproteção, nesse sentimento, é medo. Medo principalmente de que você tenha uma crise e passe mal, não receba um socorro. Então, é comum. Normal, eu não gosto muito dessa palavra, né? Normal parece uma coisa que tá tudo bem. Não, né? O ideal é que você não sinta isso. Então precisa tratar para você começar a lidar melhor com essa situação. A Daniela tá dizendo, só a medicação tá difícil. É, porque a medicação não vai na base, né, gente? Isso já tá bastante claro, a gente tem falado muito sobre isso nas nossas lives. A Andressa tá dizendo que a ansiedade faz a gente sentir coisas que a gente possivelmente não esteja sentindo. Então, no nosso IGTV, aqui no Instagram, no Face também tem, e lá no YouTube tem uma live que a Sandra fez algumas semanas atrás, chamada O Poder da Mente na Ansiedade. Curiosamente, sim, a gente sente coisas que até não são problemas de verdade, doenças de verdade, porque a nossa mente ela é extremamente poderosa. Infelizmente, a gente não usa o poder da mente para nos ajudar, né? Muitas vezes a gente deixa a mente solta, criando essas coisas na nossa cabeça e a gente começa a ver a repercussão disso no corpo. Então, assista lá, Andressa, se você tiver alguma dificuldade, manda um direct pra gente que a gente te ajuda a encontrar essa live, tá? Então, sim, tem coisa que não é problema, mas a gente sente. A Juliana tá dizendo, foi o que pensei. Obrigada, Renata, tá gostando da live. A Valéria, hoje entrei só para agradecer vocês por tentar ajudar. Continue isso, é muito importante. Vim só me despedir, obrigada. E você está se despedindo de nós por quê, Valéria? Manda um inbox aí pra gente explicando melhor essa despedida aí. E a Cieli tá dizendo, a psicóloga pode ajudar a tratar a raiz da ansiedade? Então, né? Eu e a Sandra, nós fomos nos especializando nesse assunto. Então a gente estuda muito, a gente tem muitos treinamentos e a gente sabe que para tratar a ansiedade na raiz, a gente precisa de ferramentas específicas. A gente chama isso de alta tecnologia em terapias. Então, hipnose, PNL, que é a programação neurolinguística, ferramentas da inteligência emocional, são essas as ferramentas que trabalham na raiz da ansiedade. Então você precisa descobrir com a sua psicóloga se ela conhece esse trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos falar dos sintomas diferentes. Na ansiedade, a gente tem pensamentos acelerados. A mente é uma maquininha de produzir pensamentos. Ela é muito rápida realmente. A gente pensa uma coisa atrás da outra, pensa negativo, tem medo, tudo junto, é tudo uma correria.
Na depressão é o contrário, a gente tem lentidão dos pensamentos. Os pensamentos se tornam mais lentos porque falta muita energia. A gente pensa devagar, né? Fica parado no tempo, né? Lamentando. De nada, Ciele. Outra coisa que é diferente, na ansiedade, como eu falei agora há pouco, o que é mais forte, a emoção mais presente é o medo. Então a gente tem os famosos medos irracionais. Por que a gente chama de medo irracional? Porque são medos, obviamente, que não passam pela nossa razão, pelo crivo da razão. Se eu, sei lá, tô aqui sentada fazendo essa live bela e formosa com vocês, de repente eu olho e tem uma cobra entrando neste quarto, capaz que eu saia pela janela. Eu fico com medo, não sei se a cobra é venenosa, se ela vai me picar, se ela vai me matar. Então esse medo é um medo que faz sentido, claro, eu tenho que me proteger. Na ansiedade nem sempre, os medos, eles não passam pela razão. Eu tenho medo de daqui 3 meses, quando eu for fazer aquela viagem de carro, sofrer um acidente de carro. Né? Nós estamos no dia de hoje, como é que eu posso estar com medo de algo que vai acontecer daqui a 3 meses? Não faz sentido, mas a gente sente, tá? Não é que eu estou dizendo que o medo não existe, ele está lá dentro, mas eles não passam pela nossa razão, pelo crivo da nossa razão. A Renata está dizendo, eu não consigo ficar sem os meus remédios, quero parar, mas ao mesmo tempo não sei como será a minha vida sem eles. Renata, canal do YouTube, Chega de Medo e Ansiedade, tem uma live lá sobre parar de tomar remédios. Se você não encontrar, chama a gente aqui no inbox do Face que a gente passa para você o link dessa live. É possível parar de tomar medicação para ansiedade? Sim, a gente torce por isso. Só que você precisa fazer algumas coisinhas, seguir alguns protocolos e é possível sim, tá bom? Então daqui a pouco me chama aí, chama a gente no inbox que a gente te passa o link dessa live. A Murani está perguntando, a ansiedade faz piorar o quadro da hipertensão? Então, na ansiedade, a gente tem muita aceleração do coração, né? As palpitações do coração. E toda pessoa que está sob hipertensão, né, está sob pressão, está com pressão alta, de uma certa maneira ela está sob alta pressão. Ela está pressionada emocionalmente, internamente. Pessoas que têm ansiedade há muito tempo, não tratam ou tratam de maneira errada, podem desenvolver outras doenças. Gastrite, colite, que são aquelas coisas, dores na barriga, no intestino, diarreia. E sim, algumas pessoas desenvolvem hipertensão, tá bom? O que mais aqui? Bom, por enquanto é isso. Vamos lá, eu vou vendo as perguntas de vocês também e vou respondendo aqui pelo meio. Outra coisa, na ansiedade existe um excesso de preocupação. Então, na ansiedade, você se preocupa com tudo e com todos, com o que geralmente, né, preocupação é com o futuro. O futuro pode ser daqui 5 minutos ou pode ser daqui 10 anos, mas a pessoa está lá no futuro preocupada, ocupando-se antecipadamente de algo que vai acontecer. Na depressão, é o contrário, a pessoa tem falta de esperança, ela não se preocupa com o futuro, para ela não existe futuro, tá bom? O vídeo aqui no Instagram foi pausado, já voltou, talvez tenha dado uma paradinha aí, né? Boa tarde, Heloísa Previde, seja bem-vinda. Então, eu acabei não falando da depressão, na ansiedade, medos irracionais, na depressão, tristeza, a emoção mais presente é uma tristeza profunda. Eu fico triste de vez em quando, todo mundo fica. Na depressão não é uma tristeza com motivo. Meu cachorrinho tá doente ou faleceu, eu tô triste. Tá, isso não é uma depressão. Né? Você pode estar deprimida com a situação, mas não está no estado depressivo. Na depressão, geralmente, essa tristeza não tem um motivo claro. É comum a pessoa dizer, eu tô muito triste. Aí, mas por quê? Nem sei, eu sinto essa tristeza o tempo todo. Depressão, tá? E aí, voltando para a preocupação excessiva, para o ansioso e falta de esperança. Então, não tem nem perspectiva de futuro. Como é que ele vai se preocupar com o futuro se ele nem acredita que o futuro é possível? Outra coisa, na ansiedade existe uma tensão que gera movimentos, ainda que sejam movimentos tensos, preocupados, a pessoa fica ali, né? Na depressão é o contrário, é uma apatia, é um soltar porque não vale a pena, é o sentimento de não vale a pena. Na verdade, na depressão existe uma pergunta, para que eu vou fazer isso? Para quê? Para que eu vou fazer isso? Não tem futuro para quem está com depressão. Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas. Por enquanto não.
Bom, o que é importante a gente lembrar? Então, nós falamos dos sintomas que estão presentes na depressão e na ansiedade são iguais, falamos nas diferenças entre uma e outra. O que é importante? Alguns estudos mostram que 85%, gente, 85%, é um número muito alto, das pessoas com depressão também podem ser diagnosticadas com transtorno de ansiedade em algum grau. Porque a depressão, ela também paralisa a vida da pessoa. A pessoa também começa a ficar com medo das coisas, de como a vida dela vai ser daqui para frente, como é que ela sai disso. Então é comum a gente ver depressão na ansiedade e também ansiedade na depressão. Tá? Eu brinco, eu falo que a ansiedade tem um pezinho na depressão, a depressão tem um pezinho na ansiedade. E mais do que isso, existe a possibilidade da pessoa realmente desenvolver os dois transtornos concomitantemente, junto. Então a pessoa vai oscilar entre os sintomas de um e os sintomas do outro, que torna tudo muito mais difícil, porque pensa, uma hora você está acelerado, outra hora você não tem vontade de sair da cama. Um dia você está morrendo de medo, outro dia você está sofrendo pelo passado. E isso vai alternando e sobrecarrega demais e precisa de tratamento. Tá? Aqui na nossa página, no nosso canal, o nosso foco principal são os tratamentos para ansiedade, tá? O nosso foco não é a depressão, é a ansiedade. Então a gente vai deixar um alerta aqui muito importante. Se você se identifica com alguns desses sintomas, aqui a gente está falando bastante de sintomas emocionais, mas seus sintomas físicos também, palpitação do coração, sensação de falta de ar, respiração ofegante, essa mente acelerada, insônia, dificuldade para dormir, né? Se você se identifica com isso, percebe que já sente isso há mais, sei lá, de 4, 5, 6 meses e ainda não buscou ajuda, faça isso o quanto antes, porque a ansiedade evolui e na medida em que a ansiedade evolui e não é tratada ou não é tratada adequadamente, você pode desenvolver o transtorno de depressão junto. E aí sim a coisa vai ficar 3 vezes, 10 vezes mais complicada. Andressa está dizendo, sinto todos os sintomas que você falou dos transtornos. Devo procurar um especialista? Sim, sim, né? Quando a gente sente esses sintomas, tem essas sensações que foram ditas aqui, é importante buscar um especialista, inclusive para ter um diagnóstico, para saber qual é o melhor tratamento para você fazer e se libertar disso e viver uma vida normal. É possível viver 100% sem ansiedade? Não é, gente. Todos nós temos ansiedade. Só que existe o que a gente chama de ansiedade natural, que é aquela que eu sinto quando eu estou diante de um desafio que parece grande demais para mim. Então eu tô aqui fazendo essa live, toda tranquilona, aí alguém me convida para fazer uma palestra para 5.000 pessoas. Nunca fiz uma palestra para 5.000 pessoas. Pode ser que eu fique ansiosa, eu fique tensa, eu fique preocupada, será que eu vou conseguir? Será que eu vou esquecer o que eu tenho que falar? Será que as pessoas vão gostar do que eu estou falando? E aí na véspera dessa palestra, pode ser que eu não durma direito, fique tensa. Só que aí eu vou para a palestra. E aí lá na hora eu fico nervosa e tal. Começa a palestra, eu relaxo, faço, termino, volto para casa, estou de boa. Todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Quando a gente está falando de transtorno, não é assim, é constante, essas sensações, elas são constantes, tá? Mesmo quando não existe nada de desafio vindo pela frente, é um estado ansioso, tá bom? Bom, existem muitos tipos de tratamento, né? Existem tratamentos naturais, com remédios, sem remédios, com psicólogo, com psiquiatra, tá tudo certo. Eu e a Sandra, né, trabalhamos já há mais de 3 anos juntas nesse trabalho, então a gente se conhece há quase 15 anos já. Mas a gente trabalha juntas nesse trabalho da ansiedade, a gente diz que é a nossa missão ajudar você a vencer a ansiedade e a gente faz isso porque a gente desenvolveu um tratamento online, que é o programa Chega de Ansiedade, que esse trabalha lá na raiz da ansiedade, né? Desmantelando esse sistema de crenças, esse sistema de programações negativas, para você ressignificar isso e ter crenças fortalecedoras que vão te levar para frente, para você ter uma outra vida, voltar à normalidade. Boa tarde, Ana Célia. Seja bem-vinda. Boa tarde, Eliane Gomes. Mas eu vou ali pertinho, gente, porque eu não enxergo muito bem, mesmo de óculos. A letrinha do Instagram é muito pequena. E aí, esse nosso tratamento, sim, vai lá na raiz da ansiedade e vai te ajudar a criar crenças novas. Então eu quero deixar um convite para você. Estão abertas as inscrições para a Semana Chega de Ansiedade, que vai acontecer entre o dia 5 e o dia 9 de outubro. O link está aqui na bio do Instagram e aqui no Facebook a gente deixa também logo abaixo da nossa foto de capa, tem um botão,
você clica ali está o link para fazer a inscrição. 100% gratuito, 100% online, são 5 aulas, né? A primeira, segunda, terceira e quarta são aulas gravadas, a quinta é ao vivo, para a gente tirar as dúvidas, e aí nós vamos te explicar exatamente como a gente forma essa programação mental negativa e o que tem que ser feito para você mudar esse jogo. E nessa semana a gente apresenta o nosso programa Chega de Ansiedade para você conhecer e ver se você quer participar da nova turma, que na sequência, né, depois da semana Chega de Ansiedade, a gente abre uma nova turma, tá bom? E, né, o nosso programa ele é muito útil, muito rápido, muito eficaz. A gente tem muitos depoimentos nas nossas páginas, no nosso site. Visita lá para você ver, né, quantas pessoas em 3 semanas apenas de tratamento. O nosso programa ele não é um curso, ele é um tratamento. Realmente venceram a ansiedade e voltaram a viver, né? Estão aproveitando, né, muito mais a vida delas, que essa que é a nossa missão. Deixa eu ver aqui o que mais falaram, que eu já vou encerrar essa live, gente. A Muranita dizendo, é possível a ansiedade piorar nos tempos de muito calor? Então, existe uma coisa que a gente chama, a Murani, de gatilhos fisiológicos da ansiedade. Ficar com sede muito tempo, é por isso que eu e a Sandra, a gente está sempre se hidratando, né? Então, ficar com sede, ficar com fome, as movimentações hormonais, principalmente no mundo feminino, né? Menstruação, gravidez, menopausa, são coisas que acontecem dentro da gente que colaboram para que a gente fique mais ansioso. Ah, no calor piora? Então, cada um de nós é de um jeito. Tem gente que ama frio, detesta calor. O que significa quando ela diz, eu detesto calor? É que ela fica muito desconfortável no calor. Talvez transpire muito, se incomode muito com calor. Eu sou uma mulher da primavera, eu adoro essa época do ano aqui, que a temperatura, aqui já está muito quente, mas temperatura amena, né? Mas tem gente que gosta do frio, então, beleza, o calor vai incomodar. O contrário, tem gente que é do calor. Frio, sim, pode gerar ansiedade. Tudo que deixa a gente muito desconfortável durante muito tempo pode ser um gatilho, sim, para piorar a ansiedade, tá bom? A Daniela está dizendo, tem alimentos que deixam a gente mais ansiosa? Tem, Daniela, tem sim. Eu não sei se não é a próxima live, mas acho que daqui umas 2 lives do Chega de Dúvidas a gente vai falar sobre isso. De qualquer maneira, no nosso canal do YouTube, se inscreve lá no nosso canal, tá tudo lá. Nós fizemos uma live, o que comer para evitar a ansiedade. E lá a gente fala um pouquinho do que não comer. Mas a gente vai fazer uma live exclusiva sobre esse assunto, tá bom, Daniela? Você tá lendo a nossa mente, tá se antecipando, beleza. E a Andressa tá dizendo que tá cortando a minha voz, deve ser a internet que tá oscilando um pouquinho, que pena. Depois você assiste no IGTV que provavelmente vai estar melhor a transmissão, viu, Andressa? Sinto muito. Boa tarde, Bruna, seja bem-vinda. Gente, vamos lá, vamos encerrar essa live. Terça-feira, toda terça-feira, 21h09, ou seja, 9h09 da noite, tem o Você com Inês e Sandra, uma live pelo Instagram, que é totalmente interativa, você pode entrar com a gente, tirar suas dúvidas, entrar ao vivo, pode perguntar ali, igual a gente está fazendo aqui, é uma live exclusiva para você tirar suas dúvidas. Instagram, toda terça, 21h09, 9h09 da noite. E na próxima sexta-feira, aqui pelo Facebook e pelo Instagram, às 17h04, que é o dia 2 de outubro, nós vamos fazer uma live. Crise de ansiedade, o que fazer quando ela acontecer. Então, é uma live imperdível, nós vamos te dar dicas, orientações do que fazer se você, de repente, se perceber numa crise de ansiedade, tá bom? E aí a gente vai te deixar com dicas maravilhosas. Traz um caderninho para anotar que vai ser ótimo. Coloca aí no seu celular um alarme para você se lembrar da nossa live, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse trabalho, dessa live, compartilha. Deixa aí mais perguntas, a gente responde depois. A gente vai salvar tudo isso nas nossas mídias. Se você não assistiu inteiro, você pode assistir depois. Um excelente final de semana para vocês. Descansem. E fiquem com o nosso lema meu e da Sandra, que a gente quer que seja o seu lema também. Foca no que funciona. Bye, bye, galera do Facebook. Deixa eu desligar eles primeiro aqui. Espera um pouquinho. Muito bom.